capítulo de número 18. Atos, capítulo de número 18. E os irmãos vão acompanhar a leitura dos versos de 1 a 11. Atos, capítulo de número 18, versos de 1 a 11. Você pode ajudar ali a encontrar, por favor? Isso, presbítero. Pode ajudar aquela pessoa ali a encontrar o texto bíblico? Achou? Tá, todo mundo achou. Tá bom. Obrigado, meu irmão. Obrigado, presbítero. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Paulo em Corinto. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Vamos orar, irmãos? Deus de misericórdia e graça, nós te damos muito obrigado pela leitura da palavra do Senhor. Queremos que o Senhor, por intermédio do Espírito Santo, nos traga instrução, edificação, consolação e exortação. Que a Tua palavra nos traga, meu Deus, discernimento. Que a Tua palavra nos dê, meu Deus, uma visão maior do Teu reino, mais alargada, completa. Sabemos, meu Deus, que todos somos pecadores. Nós não merecemos a Tua graça do perdão, mas nós nos apresentamos diante de Ti como pecadores arrependidos, Pai. Te pedimos perdão e pedimos que a Tua palavra nos traga edificação. Nós te rogamos com fé, em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e hoje nós vamos observar a certidão de nascimento da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, irmãos, Paulo escreveu mais do que 2 cartas para ela. 2 apenas foram encontradas, mas uma terceira é certo que houve, mas ela se perdeu em algum momento, em algum lugar. Mas a igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja que começou exatamente aqui. E ela começa, irmãos, porque Paulo saiu da cidade de Atenas. Vimos na semana passada Paulo pregando no Areópago, né, no berço da civilização ocidental, que era Atenas. Pois bem, agora Paulo já saiu de Atenas, ele viajou aproximadamente 80 quilômetros e agora está na cidade de Corinto. A cidade de Corinto é uma cidade grande para a época, muito importante, mas uma cidade multicultural. E como toda grande cidade multicultural, era uma cidade muito pervertida. O povo era um povo muito corrupto espiritualmente e, principalmente, moralmente.
A cidade era uma cidade que nós podemos dizer assim, que era uma espécie de Babilônia, uma espécie de Sodoma e Gomorra do Ocidente. E ali Paulo se encontra. Ele está pregando, nos diz o texto aqui, e ele se encontra com um casal muito, mas muito enriquecedor no reino de Deus. O casal chamava-se Priscila e Áquila. E aqui vai uma curiosidade, sempre o nome dela vem primeiro do que o nome dele, quando na verdade deveria ser o contrário, pelo patriarcado que havia, deveria ser o casal Áquila e Priscila, mas ela era muito provavelmente mais proeminente do que ele nos negócios da família, daí ela sempre aparecer primeiro, Priscila e Áquila. Essa ordem de importância não importa aqui para nós. Era um casal que era judeu, mas havia sido expulso da cidade de Jerusalém, nos diz o texto, e eles então escolheram a cidade de Corinto para viver o novo momento de suas vidas. Pois bem, é um recomeço. Imagine você estar na sua casa, você ter a sua empresa bem firmada, você ter ali o seu local de trabalho, você ter todo o comércio a seu dispor, você tem toda a sua estabilidade lá e de repente vem Cláudio, o governador, e fala assim: sumam daqui. E você tem que largar tudo para trás, absolutamente tudo. E você vai ter que recomeçar. Recomeçar, irmãos, nunca é fácil, mas sempre é necessário. Recomeçar é sempre necessário. Então, Priscila e Áquila vão até a cidade de Corinto e lá eles se encontram com Paulo. Eles começam, então, a trabalhar juntos. Há uma microempresa, né? O casal é um casal microempreendedor, eles têm uma microempresa, eles trabalham com fabricação de tendas, que era um bom ramo de comércio na época, haja vista as caravanas que viajavam para lá e para cá. Era um trabalho extremamente árduo e duro, porque envolvia a costura dessas tendas, e essas tendas, irmãos, eram de couro. Então imagine você ter que costurar com agulhas grossas, isso calejava os dedos, as mãos ficavam muito doídas, então era um trabalho muito penoso. Paulo então se une ao casal, eles passam a morar ali e estão trabalhando. Independentemente disso, nos diz o texto, no verso de número 4, que Paulo continua a pregar na sinagoga. O modus operandi é o mesmo, ele procura pregar a palavra de Deus aos que já a conhecem, os judeus. Pois bem, mas nos diz o texto que, no verso 5, até que enfim chegam Silas e Timóteo. Silas e Timóteo tinham ficado lá atrás, nós já vimos isso há 2 ou 3 domingos atrás, e só agora eles estão chegando. Eles não chegaram em Atenas, eles chegaram em Corinto. Pois bem, quando a equipe missionária é recomposta, Paulo então se dedica à pregação do Evangelho. Mas nos diz o texto, no verso de número 6, que há uma rejeição grande, mais uma vez, por parte dos judeus sobre o apóstolo Paulo. E aqui é exatamente nesse momento, em Corinto, que Paulo rompe com os judeus. E ele assume o ministério gentílico, ele passa a pregar para os gentios. Ele usa uma expressão até dura, né? No verso de número 6, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, ou seja, vocês são responsáveis pela decisão de vocês. Difícil falar, irmãos, com essa focinheira aqui, mas é necessário. Vocês são responsáveis pelas decisões de vocês. Vocês querem rejeitar o Evangelho? Então, o que vier, a culpa é de vocês. Ele fala: eu estou limpo do sangue da vida de vocês, eu vou para os gentios. Bom, nos diz o texto, irmãos, sobre 2 famílias que se agregam à igreja em Corinto. A primeira família é a família de Tício Justo. Esse é o primeiro nome. É a primeira família que diz sim ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele morava do ladinho da sinagoga, né, contígua à sinagoga. Era um vizinho da sinagoga. E Crispo é o segundo nome. Crispo, irmãos, ele era o principal da sinagoga. Ele era a pessoa mais influente da sinagoga. Ele creu no Senhor, e não apenas ele, mas toda a sua família. Então a igreja começa, irmãos, de uma pregação com um casal, com o apoio de um casal,
e o evangelho vai ganhando vidas ali. Nos diz o texto, ainda no verso de número 8, que muitos outros coríntios, muitos outros da cidade, quando ouviram o evangelho, também creram, não é? E Paulo, certamente, irmãos, ele olha para trás, ele olha para o seu histórico ministerial e, naturalmente, ele é tomado por algum sentimento de tristeza. E é exatamente aí que ele tem uma visão, nos diz o texto no verso de número 9, aonde o próprio Senhor lhe diz: meu amigo, levanta a cabeça, fala, não se cale, eu tenho muito povo nessa cidade, ninguém vai te pôr as mãos. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre o evangelho na cidade de Corinto. A certidão de nascimento, eu tenho usado muito essa expressão, porque é isso que nós temos visto nesses textos aqui da palavra de Deus. Queremos, irmãos, aprender rapidamente, irmãos, 3 aspectos do evangelho na cidade de Corinto. A primeira lição que nós aprendemos, irmãos, quando o assunto é evangelho, quando a situação é evangelizar, anunciar a palavra de Deus, nós observamos a multiforme ação da graça de Deus. A multiforme ação da graça de Deus. Volte o seu olhar para o verso de número 2. O verso de número 2, irmãos, nos ensina que Deus, quando Ele vai agir, Ele age de diversas formas. Não há uma única maneira de o Senhor alcançar vidas, ou cidades, ou pessoas. O verso de número 2 diz assim: lá em Corinto, encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Repito, é um casal que tem um comércio. A vida está estabelecida na Itália. A vida está pronta, está tudo direitinho, a vida está redondinha. E de repente, Cláudio, o imperador, fala: todo mundo que é judeu não vai permanecer aqui, vai ter que encontrar algum lugar, porque aqui vocês estão proibidos de permanecer. O casal, então, se vê na obrigação de abandonar tudo e sai. Quando esse casal sai e escolhe a cidade de Corinto, mal sabem eles que estarão sendo utilizados por Deus rica, grande e poderosamente. Quando Cláudio assina o decreto de expulsão dos judeus, ele não tem a menor noção que ele está sendo usado por Deus para divulgar o evangelho. Observemos muito bem, irmãos, como Deus age de maneira multiforme. Muitas formas de Deus usar as pessoas. Deus está querendo alcançar pessoas distantes. Corinto está um pouquinho distante da Itália, não muito mais distante. E ele mesmo diz que eu tenho muito povo nessa cidade. Quando ele está colocando no coração de Cláudio o decreto para expulsar os judeus, Deus sabe que aquele casal vai para lá e vai ajudar Paulo a alcançar vidas lá dentro. Irmãos, quando se trata de evangelho, quando se trata de Deus, nós temos às vezes uma imagem, uma ideia de que Deus só vai agir desta forma, daquela forma ou daquela outra. De forma diferente, não é Deus. Semana passada eu falei para os irmãos sobre ídolos. Isto é mais um ídolo. Nós estarmos decretando a maneira ou as maneiras como Deus vai agir. Corinto foi atingida, foi alcançada, o evangelho chegou a Corinto, porque Deus sempre usa a sua graça de maneira multiforme. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, da chegada do evangelho à cidade de Corinto, irmãos, é que toda obra do Senhor tem suas dificuldades que são comuns. Toda obra do Senhor apresenta dificuldades próprias da obra. Verso de número 6. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes:
Sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Paulo não se furta a evangelizar, Paulo está evangelizando, Paulo procura anunciar a palavra de Deus de maneira clara, verdadeira, e observe muito bem que a prática da visão do apóstolo Paulo é sempre mostrar que o Cristo prometido no Velho Testamento é Jesus. O foco da pregação paulina é apresentar Jesus, o Messias já veio, não precisamos aguardá-lo, ele já chegou, e esse Cristo chama-se Jesus. A partir daí, sabendo que os judeus até hoje aguardam a chegada do Messias, sabedores de que o Messias já veio, eles então vão crer nesse Messias. É o caminho da pregação do apóstolo Paulo. Só que, como nós temos aprendido aqui, por onde Paulo passa, as dificuldades são muito grandes. A perseguição é muito grande. Inclusive a perseguição não apenas ideológica ou teológica ou religiosa, mas a perseguição física é muito grande. Conforme nós já vimos aqui, Paulo já teve que fugir várias vezes de várias cidades. Paulo já sofreu aqui açoites. Paulo já foi preso injustamente. E chega nesse lugar e ele fala, basta, chega. Paulo está ciente das dificuldades do Evangelho, mas chega um momento, irmãos, em que ele, como homem, fala, para, eu vou procurar um outro povo, eu vou procurar um outro público, vocês não. Irmãos, todo o trabalho evangelístico traz consigo desafios grandiosos, porque nem sempre a pregação do Evangelho vai ser bem recebida, porque as pessoas continuam com os seus ídolos, e o que é novo sofre um impacto muito grande, e as pessoas preferem os ídolos ao Evangelho libertador, às dificuldades próprias da obra do Senhor. E a terceira lição que nós queremos aprender na noite de hoje, irmãos, são as consolações próprias do Senhor da obra. Nós acabamos de ver os problemas próprios da obra do Senhor. E agora nós vamos ver as consolações próprias do Senhor da obra. Volte o seu olhar para o verso de número 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e meio, pregando a palavra de Deus no meio deles. Conforme eu disse alguns minutos atrás, passa um filme na cabeça do apóstolo Paulo. Desde o início, quando ele foi convertido ao Senhor. E ele fala, puxa, por onde eu passei dificuldades, por onde eu passei lutas, por onde eu passei incompreensões, por onde eu passei dificuldades, por onde eu passei, eu tive que fugir, agora de novo, Irmãos, um dos sentimentos mais comuns de quem está na obra do Senhor é o cansaço, é o desânimo. O desânimo, irmãos, ele não é exclusivo de alguns, ele é comum a todos. Todos nós, absolutamente todos nós, podemos ser atingidos pelo desânimo. Moisés se viu atingido pelo desânimo. Todos os grandes homens, Elias, que é um profeta que eu mais admiro no Velho Testamento, Elias chegou um dia que ele falou, quer saber de uma coisa? Caverna, cadê você? E ele vai se esconder numa caverna porque o desânimo chegou de mala e cuia e falou assim para ele, cheguei. Paulo aqui, em algum momento, foi visitado pelo desânimo. Paulo aqui, em algum momento, que ele não nos revela, mas ele não consegue esconder de Deus, Paulo murchou, vamos usar essa expressão, ele murchou o seu chamado, ele estava cansado. E é naquele momento em que o Deus da obra lhe visita e fala, meu querido, não tenha medo, ninguém vai te tocar. Te tocaram no passado, mas aqui eu tenho muito povo, a obra vai continuar. Por isso no verso 9, é o Senhor que lhe aparece e o alimenta.
É o Senhor que lhe aparece e lhe fortalece. É o Senhor que lhe aparece e lhe reanima. E lhe diz: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Verso 10, eu estou contigo. Quem está na obra tem que ter essa convicção, de que não está só. Quem está na obra tem que ter essa convicção, de que ninguém faz a obra sozinho. Quem está na obra tem que ter a convicção de que a obra é do Senhor. Por isso o ânimo vem dele. Por isso o conforto vem dele, por isso o consolo vem dele, porque a obra é dele. Porque os servos são servos dele. Fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. A cidade de Corinto, irmãos, foi o segundo lugar onde Paulo mais tempo permaneceu. O primeiro foi Éfeso, 3 anos. O segundo, Corinto, a metade desse tempo. E isso, para o estilo de ministério de Paulo, isso era uma prisão, porque Paulo era um pregador itinerante. Ficar 1 ano e meio num lugar só, para ele, poderia ser algo diferente. Mas observe muito bem como ele sabe aproveitar todo esse tempo. Nos diz o texto que ele passou 1 ano e meio ali, edificando a igreja, ensinando a palavra de Deus. A igreja de Corinto, irmãos, foi uma igreja que nós veremos isso no futuro, num futuro não hoje, nem nos próximos dias. Foi uma igreja que, conforme nós sabemos, deu muito trabalho ao apóstolo Paulo. Muito trabalho. Uma igreja que começou muito bem fundamentada, uma igreja que teve o privilégio de ter como seu primeiro pastor o apóstolo Paulo. Uma igreja que teve o privilégio de ser edificada, discipulada diariamente por 1 ano e meio pelo apóstolo Paulo, com o apoio do casal Priscila e Áquila. Nós vamos ver futuramente que quando Paulo sai, quem fica é o casal. Um casal do recomeço, Priscila e Áquila. Irmãos, concluindo a nossa reflexão, a vida nos coloca diante de recomeços. O Senhor nos apresenta o desafio dos recomeços. O Senhor age de uma maneira multiforme. Priscila e Áquila não faziam a menor ideia de quanto iriam ser úteis em Corinto. Cláudio não fazia a menor ideia de como Deus usaria aquele decreto, não para massacrar a igreja, mas para ampliá-la e fazer o evangelho crescer. Esse é o Deus da obra, é um Deus que age de maneira multiforme. A obra apresenta, sim, as dificuldades próprias, entretanto, as consolações próprias do Senhor da obra sempre se fazem presentes. Todos nós, irmãos, independentemente das dificuldades, ou do desânimo, ou da tristeza, ou da contrariedade, ou seja o que for, que esteja alojado no coração, que todos nós recebamos o consolo do Senhor, que todos nós recebamos a visitação do Senhor, dizendo: não tenha medo, continue, há muito para ser feito. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.